Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje falar sobre referencial ou sistema de referência também como é conhecido, certo? Referencial, basicamente nós vamos falar sobre algumas coisas assim que é importante. O primeiro fator determinante sobre o movimento é o que a gente já falou, né, da questão de cinemática, dessa introdução básica. Isso, o referencial é fundamental, certo? Ele vai determinar sobre o movimento se ele é relativo ou se ele depende de algo, certo? Se ele está relacionado com algo. Isso significa que não podemos dizer simplesmente que um objeto está em repouso ou em movimento. Não podemos chegar e dizer esse objeto está em movimento, este objeto está em repouso. Não podemos dizer isso. Por quê? Porque o referencial dele pode fazer a diferença em si. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar agora você na sua casa. Sua casa está parada para você. Ela está em repouso, correto? Vamos supor então que tem uma pessoa no espaço olhando sua casa com uma lupa lá muito especial, olhando sua casa nesse exato momento. Nesse exato momento ela está lá focando a lupa na sua casa. E ele está conseguindo ver sua casa. Ela está lá no espaço. Para ela, no caso, sua casa está em movimento. Por quê? Porque a Terra está se movimentando. Então, depende do referencial. Para você, sua casa, o local que você está estudando agora, está paradinho da Silva. Mas para aquela pessoa que está no espaço, você está se movimentando. Pode ser um movimento rápido ou lento, porém é um tipo de movimento. Nós devemos sempre, então, analisar todo o contexto, certo? Sempre se perguntando em relação a qual observador o objeto, então, está em repouso ou em movimento. Por causa dessa situação, porque nós podemos ter um repouso para mim e um movimento para você. Então, é necessário a gente analisar esta situação. Vamos, então, fazer uma definição geral de referencial. É um corpo ou um ponto em que, através de um local de observação, definimos se ele está em movimento ou em repouso. Por quê? Todos e qualquer cálculo que a gente venha fazer, a gente vamos utilizar a nossa análise, o nosso ponto de vista, certo? Se na questão está informando que aquele determinado observador viu que aquele corpo está em movimento, vamos analisar o movimento. Se aquele observador viu que aquele objeto está parado, em repouso, vamos analisar em repouso. Então, depende sempre do referencial. Podendo, com isso, ser fornecidos os valores de posição, velocidade, aceleração da partícula e tudo isso em função do tempo, certo? Com isso, então, nós podemos descrever o movimento. O observador deve definir um sistema de referencial em relação a qual móvel será analisado, certo? Nós precisamos definir o sistema de referência e, consequentemente, analisar toda a situação. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. O observador está aqui no centro do sistema cartesiano de referência, no eixo x, y, z. Se ele estivesse já fazendo uma análise, vamos supor então, daqui, desse ponto aqui, no caso, ele no caso já teria uma análise diferente daquela inicial. Então, a gente temos que tomar como cuidado, como referência, sempre o ponto em que ele está analisando a situação. Diante disso, logo, o referencial é onde um observador fixa um sistema de referência para, a partir do qual, estudar o movimento ou o repouso de objetos. Se nós fixamos num canto, esse é meu sistema de referência. Então, a partir dali, eu vou estudar a movimentação daquele corpo e o repouso daquele corpo também. Um objeto ele pode estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo. Por que isso? Porque, no caso, dependendo do referencial da pessoa que está analisando ou do ponto que está sendo analisado, ele pode ter duas referências diferentes. Beleza? Vamos imaginar o caso 1 aqui.
Se a distância entre você e o corpo que está sendo estudado varia, tem variação, tem diferença, podemos dizer então que o corpo está em movimento. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou parado aqui e passa um carro ali na estrada. Aquele carro, no caso, está em movimento, mano. Isso é fácil, certo? Mas por que ele está em movimento? Porque a distância dele para mim está variando, está mudando durante todo o percurso dele, certo? Por esse motivo que é considerado que aquele carro está em movimento. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está parado agora, sentado assistindo essa aula. Um familiar seu vem em sua direção. Essa pessoa, no caso, está se movendo em sua direção, certo? Então, a distância de você e ela está variando, está diminuindo, pois ela está se aproximando de você, beleza? Vamos imaginar agora uma segunda situação. Se a distância ela permanece constante entre você e o corpo que está sendo analisado, podemos informar que não há movimento, não há movimentação. Por quê? Porque no caso, os dois corpos estão parados, a distância permanece igual, certo? Vamos supor então que você analisou ali no tempo zero e depois de 5 segundos permaneceu igual. Então, esse corpo, no caso, naquele momento de 0 a 5, ele está, no caso, em repouso, certo? Vamos agora para um exemplo mais prático, certo? Vamos imaginar, para nós termos uma referência bem ampla, assim, de uma mesma situação, para a gente ver o quão distinto pode ser a análise de cada um. Nós temos um jogador. Se um jogador de futebol, ele foi cobrar uma penalidade. Nós temos diversas análises a serem realizadas neste caso. Por quê? Porque temos diversas pessoas no estádio, certo? Então, cada pessoa está em uma posição diferente. Então, todas as análises são análises distintas. Vamos imaginar agora para a primeira situação. O narrador esportivo. Para o narrador, ele está localizado lá na cabine, lá na parte de cima do estádio, certo? Ele está tendo uma visão lá panorâmica daquele cobrador de falta. Agora vamos já imaginar para o próprio cobrador de falta, o cobrador do pênalti. No caso, ele já vai ter uma visão diferente. Vamos imaginar agora o goleiro. O goleiro já vai ter uma outra visão do sistema de referência. Vamos imaginar que a referência nessa situação seja a bola de futebol, certo? Imaginar a bola. Para todos eles, nós temos uma análise diferente. E agora vamos imaginar a torcida observando aquela cobrança, aquela bola em questão. Todos esses pontos, nós temos diferentes formas de análise, porque cada um está num ponto ou num sistema de referencial diferente, certo? Vamos supor que fosse analisar para cada um, considerando um eixo x, y, z como origem, cada um teria sua origem em locais distintos, certo? Todos os casos vão descrever diferente o movimento da bola após a cobrança. De um, a gente vamos analisar de frente, né? Vamos ver a bola, a panorâmica da bola para o cobrador. Para o goleiro, a bola já vem em sua direção, enquanto para o cobrador a bola está se afastando dele. Para a torcida, dependendo da localidade em que ele esteja, vai ter uma variação muito grande também. E para o narrador, também já vai ter uma outra referência. Então, o movimento da bola vai ser o mesmo para todas as situações. O movimento será o mesmo. Porém, no caso, a análise do sistema de referência vai ser uma análise diferente para cada situação. Vamos então definir um passo a passo para o processo de como definir um referencial. Durante a análise do movimento, o referencial deve sempre permanecer o mesmo. Por quê? Eu não posso analisar inicialmente, vamos voltar ao exemplo do cobrador, eu não posso analisar primeiramente com o cobrador da falta, com o cobrador do pênalti e depois fazer um outro passo de análise com o goleiro.
Não posso. Por quê? Porque eu estou pegando referenciais diferentes. Então, para aquela primeira situação, nós podíamos considerar um valor lá, qualquer um valor X, enquanto para a situação do goleiro, a gente já iria precisar de um valor Y. Então, é necessário esse discernimento, certo? Ao nós escolhermos um sistema de referência para resolver um exercício, tomaremos esta referência até terminar o cálculo. Se nós usamos inicialmente esse sistema de referência, vamos utilizar ele durante todo o cálculo. Não vamos poder estar modificando o referencial, porque vai sofrer variação. Se em uma questão não foi especificado nenhum referencial, não tem nenhum referencial, os movimentos serão considerados em relação à superfície da Terra. Vamos supor que lá não seja considerado nenhum referencial. Então, a gente vamos analisar como se a gente tivesse de cima, certo? Na superfície da Terra. Basicamente, a ideia geral de referencial é essa. Se iniciarmos o cálculo com um referencial, termine o cálculo com ele. E dependendo do referencial, temos variações e modificações de análise. Por esse motivo que sempre adotamos ele do início ao fim do cálculo. Beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.